O hiperdotado, ele vivencia uma maldição. E é muito difícil quebrar essa maldição. Por quê? Quanto mais ele sabe que não sabe. E isso tem diversos desdobramentos, como, por exemplo, muita insegurança, uma síndrome do impostor terrível. Então, a mente do hiperdotado funciona, um termo bastante utilizado, né? É uma mente que funciona em arborização. Então, vamos supor, tem um estímulo, vamos imaginar aqui um pontinho. Então, lá na mente do hiperdotado, esse pontinho, ele vai se abrir em diversas vertentes e geralmente muito rapidamente. Aí vai depender do grau da hiperdotação, né? De leve, moderada ou alta. Então, devido a isso, quando o hiperdotado vai estudar alguma área de interesse, ele começa nesse pontinho. Só que rapidamente esse pontinho ele vira bilhões ou muitos e muitos e muitos outros pontos. E dependendo do nível da hiperdotação, esse hiperdotado ele vai se enroscar em meio a tudo isso. Quando a pessoa tem uma hiperdotação mais alta, um QI, não sei, vou chutar, tá? Acima de 130, acima de 150, então ele vai ter ali, cognitivamente falando, uma capacidade maior, uma rapidez muito maior de verdade percorrer todos esses outros pontos que foram se abrindo. E aí talvez essa pessoa não vá ter tanto a síndrome do impostor, porque ela vai ter, além de visualizar tudo isso que se abre à mente dela, ela vai ter uma capacidade de muito rapidamente estudar tudo isso. Entretanto, tem os hiperdotados ali com uma hiperdotação média ou leve, que aí talvez vá se enroscar em outros pontos, tá? Eu, por exemplo, a minha hiperdotação, ela é leve. Então, antes do então, mas mesmo assim, o meu cérebro, ele tem essa arborização. Só que eu não tenho só a hiperdotação, eu tenho a tripla excepcionalidade, autismo nível 1 e TDAH desatentivo. Então, eu tenho alguns déficits importantes. Então, pense bem, se eu tenho lá uma área de interesse, tal, e aí eu começo a estudar aquilo, na minha mente vai abrindo diversas janelas a respeito daquele assunto. Só que os déficits que eu tenho lá das neurodiversidades vizinhas me impedem de ir na velocidade que a minha hiperdotação gostaria. Então, no meu caso, eu hiperdotada, leve e TDAH e autista, eu geralmente abandono muito rapidamente. E fico com uma sensação muito grande de frustração. Agora, diante disso, significa que o hiperdotado realmente ele não sabe? Realmente ele é um fracassado? Não. Geralmente, quando o hiperdotado vai ali e se dedica minimamente àquela área, ele já vai ter uma capacidade de absorção e de raciocínio, por vezes, muito maior do que outras pessoas não hiperdotadas. Mas não é essa a sensação, a percepção que o hiperdotado tem lá dentro dele. Porque ele visualiza aqui na mente dele um mundo
à frente. Mas ele deu conta só de dar alguns passos, então isso para ele é fracasso. Claro que aí, no processo terapêutico desta pessoa, é muito importante ter uma atenção a isso para que esse hiperdotado, ele aprenda a modular tudo isso. O visualizar esse mundo de conhecimento à frente não significa que ele tem que saber tudo. E se ele não percorreu todo esse caminho para saber tudo aquilo ali, mas ele percorreu um certo tanto desse caminho, não significa que esse conhecimento que ele adquiriu não tenha valor. Então, você tem aí, a partir desse exemplo, uma noção do que é ali, um pedacinho do que é a terapia de um hiperdotado. Redefinir algumas crenças vai muito bem. Você se identifica com isso? Se você já se identificou com a síndrome do impostor, você já parou para pensar por este lado? Que olhar através dessa lente da hiperdotação e ver se você tem essa característica? Me conta, como é para você? Bom, se você gostou dessa reflexão, curte, compartilha e se inscreve. Grande beijo e até um próximo momento.